sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Então, como vocês podem ver, um de nossos convidados de hoje é o professor Dudu, presidente da CUT. Dudu, bem-vindo mais uma vez ao programa. Então, a nossa pauta de hoje eu quero começar com a seguinte pergunta. Como fica a organização dos trabalhadores após essa reforma trabalhista? Aí, primeiro dizer que o governo conseguiu aprovar o texto na comissão. Isso não quer dizer que esteja definitivamente aprovado. Esteja definitivamente aprovado. Vai para o plenário ainda para ser debatido e aprovado ou reprovado. Eu caracterizaria esse primeiro momento como batalha de pirro. Ganhou, mas não levou ainda. Tá, e por quê? Como é que foi? Passou, teve alguma... Me parece que teve uma articulação aí para ele conseguir aprovar isso. O regimento permite que os membros da comissão sejam substituídos. Então, o presidente Temer, ele colocou na comissão pessoas que tinham afinidade com o projeto golpista. Então, passou. É bem diferente de você colocar no plenário, com amplo debate. E como nós estamos às portas de uma eleição, eu quero ver qual é o senador que vai ter coragem de votar contra o povo. Então tem como mudar a reforma? Não tenho dúvida. Por isso que eu falei que é batalha de pirro. Ganhou, mas não levou, porque não vai levar. A classe trabalhadora no Brasil tem reagido muito bem. As greves gerais que aconteceram, as mobilizações, têm mostrado isso. E muito importante que ela extrapolou os limites do movimento sindical e social. Você tem artistas aí se mobilizando, você tem intelectuais. Então, há uma disputa na sociedade, isso é muito bom. Certo. Como é que fica a questão do imposto sindical daqui para frente? Olha, eu expliquei isso em algumas emissoras, mas o debate vem sempre à tona, porque nem todo mundo está entendendo. Inclusive, o sindicato da base cutista estava fazendo crítica à CUT, porque nós colocamos que somos contra o imposto sindical. Mas veja, nós estamos contra o fim do imposto, mas que ele seja substituído pela chamada taxa negocial. Uma coisa é o trabalhador que se quer filiado ao sindicato, todo ano, no mês de março, ele vê lá parte do seu salário sendo destinado a uma conta de um sindicato, uma federação, que ele nem conhece às vezes. Certo. Então isso está errado, isso é compulsório, isso é uma coisa que vem lá do governo Getúlio, quando ele queria atrelar o movimento sindical ao Estado. Então, tirar do salário do trabalhador sem ele autorizar é ilegal. É ilegal. O que é que a CUT defende? Acaba com esse imposto e, a partir da lei, o sindicato, a partir da negociação salarial, ele leva para a Assembleia a proposta de fazer o desconto equivalente. Aí é diferente. Porque se a categoria na Assembleia diz, olha, meu sindicato brigou por mim, conseguiu um reajuste salarial bacana, eu autorizo o desconto, que seria similar ao valor do imposto sindical. Eu autorizo. Se ele disser também não, você não vai descontar. O que é que a CUT defende que você substitua e não simplesmente você extinga? Porque tem sindicatos que dependem do imposto sindical. Sindicato sério. Tem sindicato cartorial, sindicato que não defende a classe trabalhadora, sindicato que faz acordo com o patrão contra os trabalhadores e sobrevive por conta do imposto sindical. Até porque não tem nem filiado. Mas tem sindicato sério também, que se você acabar com o imposto, você acaba tanto com os sindicatos pelegos, mas você acaba também com o sindicato combativo. Além de substituir o imposto pela taxa negocial, tem lá na proposta que a CUT defende que o dirigente sindical tem acesso livre ao local de trabalho, seja na fábrica, seja na repartição pública, sem ser molestado para fazer filiação. Então é uma proposta razoável que dá conta de resolver esse imbróglio aí. Como é que está a mobilização dos trabalhadores contra o golpe aí da reforma da Previdência? Olha, eu acho que a reforma trabalhista, ela não passa no plenário. Você imagine a reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai começar a tramitar
no final do ano, passa para o ano seguinte, nas vésperas da eleição. E político é movido a voto. Então, não acredito que eles queiram confrontar com o povo no momento. Se fosse mais distante da eleição, acredito até que eles votariam. E, na verdade, a maioria tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. O compromisso dela é com os empresários. Isso é um fato, isso não é discurso de retórica. Eu pergunto, deputado e senador, que votam na terceirização, qual o compromisso que tem com o trabalhador? Nenhum. Você não encontra um elemento positivo. Bom para o patrão, reforma trabalhista, interessa a quem? Interessa aos patrões. Reforma da Previdência, interessa a quem? Aos bancos privados que vão pegar parte dessa Previdência complementar. Não interessa a classe trabalhadora. Então, o povo precisa entender a linguagem que nós usamos para chamar a atenção. Toda vez que você vê um deputado federal, um senador, votar a favor da limitação do investimento social, é bom lembrar que ele não usa o hospital público. Vou falar de Aracaju. Verdade. Isso serve para o Brasil. Vou falar de Aracaju. Deputado que vota numa proposta dessa vai para o Hospital São Lucas ou para o Primavera. Não vai para o Hospital Cirurgia, não vai para o Hospital João Alves. É de uma brutalidade contra o povo e as pessoas precisam enxergar. Por que esse cara limita gasto na educação pública? Porque o filho dele não está na escola pública. Exatamente. O filho dele não vai para o hospital público. O filho dele não anda no transporte público. O filho dele não precisa da segurança pública. E é por isso que a luta continua. A luta continua. Dudu, muito obrigado. Eu que agradeço. E você fica agora com Sintese Notícias. Olá, está no ar o Sintese Notícias. Estamos chegando para lembrar a todos os professores e professoras que no próximo dia 9 de agosto, às 15 horas, no Instituto Histórico e Geográfico, o Sintese vai realizar mais uma assembleia da rede estadual. Não esqueçam, é dia 9 de agosto, às 15 horas. Vocês sabem que nenhum de nós é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. Por isso, professores, esperamos todos vocês lá na Assembleia. O Sintese Notícias fica por aqui, mas a gente se vê no próximo sábado. Até lá! Nós temos o prazer de receber novamente em nossos estúdios o Dr. Franklin, um dos advogados do Sintese. Franklin, boa tarde. Boa tarde. E eu vou lhe pautar com as seguintes perguntas. Primeira, como vai ficar o parcelamento das férias? Segunda, a situação das gestantes, como fica daqui para frente? E a terceira pergunta é sobre a jornada intermitente. Gostaria que você aprofundasse mais esse tema também. Você quer começar por qual pergunta? Vou começar pelo mais rápido de dizer, que é o parcelamento de férias. O parcelamento de férias, hoje existe com a possibilidade de divisão em 2 períodos de férias, sendo que um deles tem que ter pelo menos 10 dias de duração. Então, hoje, o trabalhador pode sair de férias, adquire o direito às férias de 30 dias, depois de 1 ano de trabalho, e nos 12 meses seguintes, em um dos 12 meses seguintes, ele vai pegar férias, ou em 2 períodos. Isso é hoje assim que funciona. Com a nova regra, em vez de serem 2 períodos, podem ser 3 períodos, sendo que 2 desses períodos podem ser, ou um desses períodos pode ser, melhor dizendo, de 5 dias apenas. Olha, eu digo com absoluta tranquilidade que isso é muito ruim. É muito ruim por quê? Porque você sai de férias, não descansa, já tem que voltar. Então, é algo realmente complicado, mas que piora apenas um pouco a situação atual. A sua segunda pergunta, ela trata exatamente da situação das mulheres que estão em período gestacional, né? Mas não apenas essas. Embora você não tenha feito essa pergunta, mas tanto as que estão
em período de gravidez, como as que estão em período de amamentação, hoje há uma proibição de o empregador exigir que elas trabalhem em lugares insalubres, onde tenham exposição a altos níveis de radiação. Então, essas mulheres que estejam grávidas, a menos que tenham um atestado médico dizendo que elas não podem exercer atividades nesses locais, a partir da aprovação e da promulgação, melhor dizendo, da reforma trabalhista, elas poderão trabalhar em locais insalubres e em atividades que exponham a risco a criança, né, e seja por estar ainda dentro do corpo da mulher, seja por conta da alimentação através da mama, que essa criança poderá eventualmente ser contaminada. Esse é um direito perdido. Esse é um direito perdido. E, finalmente, eu chego no mais complexo de todos os assuntos, que é o trabalho intermitente. A jornada intermitente de trabalho é um novo modelo. Ele vem implantado primordialmente na Inglaterra. Ele surge efetivamente na Inglaterra. E a pessoa deixa de ser nós vamos perder a noção daquele empregado tradicional. As empresas contratarão, por exemplo, você e terão 3 dias antes de precisarem de você, elas lhe mandarão um aviso: olha, eu preciso de você no dia tal, de tal hora a tal hora. Você topa? Aí você tem até um dia antes do início do período de trabalho, você vai responder à empresa: eu topo. E aí, naquele dia, você vai se apresentar no horário fixado pela empresa. Quando terminar o seu trabalho, você vai receber o pagamento daquele dia ou daquelas horas, acrescido de férias proporcionais à duração daquele trabalho e de 13º proporcional também à duração daquele trabalho. Então, na verdade, é como se estivesse permanentemente fazendo uma rescisão de trabalho, uma finalização de vínculo. Então, aí você volta para a sua casa, fica lá como se tivesse de sobreaviso para aquela empresa, porque a qualquer instante o empregador vai dizer de novo: olha, eu estou precisando de você daqui a 3 dias para trabalhar de tal hora a tal hora. Eu posso ter vínculo com quem eu quiser. Se eu tiver 7 empregadores, tudo bem, beleza. Se eu der conta, não tem problema. Então, hoje você tem a segurança de que vai trabalhar em tais dias e tais horas, perde totalmente essa previsão da sua vida. E mais do que isso, perde também a segurança da programação financeira. Porque você está precisando de mim por 2 dias esse mês, no próximo mês vai precisar por 10 dias, no outro mês não vai precisar, não me chama. Então, assim, é extremamente expondo o trabalhador a uma situação de grave vulnerabilidade. Bom, doutor Frank, o assunto é grande, é polêmico e espero vê-lo mais vezes aqui no programa para a gente aprofundar ainda mais esse debate. Muito obrigado por sua presença. Com certeza. Bom, pessoal, e a TV Sintese vai ficando por aqui com a consciência tranquila do dever cumprido. A gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.